Olá, eu sou Elisiane Rodrigues, da Xerogami Ateliê, e hoje eu vou te ensinar a fazer um estojo bem simples, bem fácil de fazer. Quem está começando na costura criativa vai gostar. Para o vídeo de hoje, nós vamos utilizar um tecido externo na medida de 20 por 21,5, manta, pode ser R1, R2, de 20 por 21,5. Você também pode usar o nylon dublado. Dois pedacinhos de tecido para fazer o puxante de 8 por 10, um zíper de 26 centímetros, zíper número 6, cursor, um cursor número 6. Para o tecido de forro, vamos ter um pedacinho, corta um pedacinho de 5,5 por 21,5 e um outro pedaço um pouquinho maior, de 16 por 21,5. Agora, vamos começar a costura. Primeiro, vamos começar com os puxantes, tá? E aí, eu já dobrei, fui no ferro, ó, ele era 8, né, por 5,5. Então, eu dobrei no meio ele, aqui, ó, dobrei ele no meio. Depois, eu dobrei de novo aqui dos lados, em direção ao centro, e dobrei mais uma vez. Agora, é só passar uma costura de pesponto bem aqui, rente a dobrinha, desse outro lado também. E aí, depois, vira e passa aqui também. Eu vou costurar e já mostro como ficou. E ficou assim, ó. Pra costurar o estojinho, primeiro, naquela parte menor, é que eu vou começar a costura. Então, nessa parte menor, que é dos 20 centímetros, eu vou dobrar ela aqui e vou achar o centro dela, o meio. Vou dar um pequeno pique com a tesoura. Cuidado para não dar um pique muito grande, tá ok? Achei o pique aqui, no meio do tecido. Vou pegar o zíper e fazer a mesma coisa. Com o zíper também tomo o máximo de cuidado para fazer um pique pequenininho, senão pode descosturar inteirinho o zíper e você perder os 26 centímetros. Então, a parte da estampa voltada para cima, o direito do zíper com o direito do tecido. Juntei aqui no meio, pique com pique. Agora, é só colocar os alfinetes para poder passar a costura de segurança. Esses alfinetes vai ajudar a não sair o zíper do lugar, nem o tecido já com a manta. Tá ok? E aqui, nós vamos passar E eu vou passar aqui, ó, bem rente aqui, ó, com o, o pesponto aqui, uma costura de segurança, mas é rente aqui, coisa de meio centímetro. Mas bem rente aqui a parte superior do tecido. Eu vou pra máquina fazer a costura de segurança e já mostro. E para costurar o zíper, ó, vai precisar do calcador de zíper, tá ok? Eu vou costurar e já mostro como fica. E assim ficou a costura de segurança, ó, bem na pontinha. Olha aqui atrás. Essa costura de segurança vai facilitar agora pra gente fazer a costura definitiva do zíper. Coloca aquele pedacinho menor do forro, ó, e tem que ficar rente dos lados aqui nas laterais, certinho, certinho aqui na parte superior do tecido. E o nosso amigo alfinete. Eu vou pra máquina fazer essa costura e já mostro
como ficou. É a costura definitiva essa, tá ok? E assim ficou a costura. Agora, nós vamos tombar esse tecido pra cá e o tecido principal. Nós vamos fazer assim, ó, praticamente um sanduíche, ó, do zíper, pra esconder aquela costura. E passar aqui uma costura rebatida de pesponto, tá? Eu vou fazer na máquina e já mostro pra você como ficou. Agora, ó, eu já fiz aqui. Agora, tem que fazer todo o processo na outra parte. Aqui tá a parte superior do tecido. Este zíper vai vir aqui, ó. Tá ok? Aí, vou costurar aqui uma costura de segurança. Aí, eu vou vir com outro tecido do forro. Passar a costura definitiva. Ir pro ferro e dobrar, ó, e fazer assim. Passar o ferro aqui, assentar bem a costura. E aí, ó, fazer como se fosse um sanduíche ali entre o zíper, o tecido principal e o tecido de forro, ó, é um sanduichinho, o zíper seria o recheio. Fazer isso aqui e dobrar, né, como eu falei, passar bem no ferro para assentar a costura. E aqui a costura de retrocesso, desculpa, rebater a costura aqui. Eu vou fazer esse processo e mostro como fica, ó. Então, aqui tá o tecido superior. Tem que tomar cuidado, ó, porque aqui na lateral tem que ficar igual, não pode ficar torto. Alfinete outra vez, pra gente poder ter a segurança que esse tecido não vai escorregar na hora da costura. Vamos supor que eu já tenha feito essa parte da costura de segurança. Aí, eu vou vir aqui de novo, vou pegar o meu tecido de forro, a outra parte, e colocar, ó, rente aqui nas laterais, rente aqui na parte superior. Põe o alfinete, né? Pra segurar bem. Toma cuidado que aqui, ó, tem que estar pontinha com pontinha. Eu venho e faço o mesmo processo, ó, só que vai ser um pouquinho de cada vez, né? Que eu já tô mostrando tudo. E se você quiser já fazer assim, não tem problema. Já fez o sanduíche aqui, né? Que é o tecido principal aqui, que tá aqui dentro, né? O tecido principal. O recheio é o zíper, o outro pedacinho de pão é esse, né? O forro. Então, tá ok. E aí, você já passa a costura definitiva. Vai tombar o tecido, passar bem com ferro nessa costura. E aí, você vai fazer aquela costura rebatida do outro lado, tá ok? Que nem foi feito aqui, nesta parte, que já tá pronta, você vai fazer aqui. Eu vou pra máquina, vou fazer e já mostro o resultado. Agora, olha só. Eu fiz a costura, certo? E, para que eu possa tombar a costura, eu vou ter que abrir o zíper, tá? Tem que pegar o zíper, abrir ele. E agora sim, eu vou pro ferro, tombo essa costura, passo bem ela aqui, tá? Deixo ela bem assentada e faço aquela outra costurinha aqui, tá ok? Eu vou fazer isso e já mostro o resultado. E olha aqui, quando eu rebati já a costura, olha aqui. E agora, nós vamos ter que colocar o zíper, né? Ou seja, vamos colocar o cursor, tá ok?
E aí, a gente põe o zíper, mas ó, tem que sair com ele aqui e colocar de novo, tá ok? É chatinho? É chatinho. Mas quando você começa a fazer sempre, pega o jeitinho e já fica mais fácil pra você, né, com mais facilidade colocar o zíper. E aí, eu vou deixar esse zíper aqui, ó, na metade do estojo, tá? Eu coloquei os clipes aqui pra facilitar. E agora, vou virar esse estojo com todo cuidado, tá ok? Pronto. Como que vamos costurar este forro? Aqui, ó. Pegar direito do forro com direito do forro e colocar aqui, assim, desta forma. Prende novamente com o alfinete. De preferência, começando nas pontas, né? E deixar mais ou menos um espaço aqui, ó, de 10 centímetros. Eu vou no olhômetro, mas mais ou menos um espaço assim, de 10 centímetros. Vai pra máquina, faz uma costura definitiva, tá ok? Retrocesso no início, retrocesso no final. Deixa a abertura, retrocesso no início, retrocesso no final. Eu vou pra máquina e já volto mostrar o resultado. Agora já tá costurando, ó, com a abertura aqui no meio. Eu coloquei minha etiquetinha do lado de dentro, se você quiser pode pôr do lado de fora, não tem problema. E agora, ó, vou pegar e vou fazer isso aqui. Ó. Vou dar uma puxadinha e vou marcar aqui com o pique. Da mesma forma, o outro lado. Vou pegar aqui e vou dar uma puxadinha e vou marcar com o pique, tá ok? Agora, eu vou vir com aquele pique, ó, e vou deixar ele bem no meio do meu zíper. Vou colocar o meu clipe aqui. E aqui também, do mesmo jeito. Ajeita bem os materiais, né? E olha aqui. Devo colocar meu clipe, mas depois eu já vou colocar o alfinete. Vou trazer até meus alfinetes aqui perto, pra gente poder colocar, ou seja, deixar esses materiais em segurança, ó. Vou pôr aqui no cantinho. E vou fazer o mesmo processo do outro lado. Agora, ó, eu vou pegar a parte do forro. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar assim. E aí, vou pegar de novo os alfinetes pra dar uma segurança maior. Vou pregar todos eles com o alfinete. Eu prendi só com os dois alfinetes, né? Tirei os outros. Agora, nós vamos passar para a parte do puxador. O puxador é a seguinte: você pode ir na régua, medir ele e achar o meio. Ou mais fácil, dobra ele aqui no meio, pega o giz de alfaiate, ó,
marca o meio. Aqui a mesma forma. Dobra no meio e marca aqui com o giz. Pronto. Marcado com giz, esse pique aqui, ó, nós vamos colocar aqui, bem no meio do pique, entre o zíper e o tecido. E tá vendo aqui, ó, meu pique? Ele tem que ficar aqui, ó, desse jeito. Pegar o clips e prender aqui. Pega outro clips e põe aqui, ó, pra segurar o puxante. Faz o mesmo processo do outro lado. Com tudo prontinho, ó, organizado, agora é só ir na máquina, fazer uma costura aqui definitiva e do outro lado também. Eu vou pra máquina costurar e volto pra mostrar o resultado. E assim ficou, olha, a costura. Agora, só tirar esses excessos de materiais daqui, que é o zíper, né? Alguns excessos de materiais. Não esquecendo daqui, ó, tem que dar uma cortadinha. Que na hora de virar, cuidado pra não ir na costura. Que a hora que a gente for virar, ele vai ficar mais bonito lá pra dentro, tá? E agora, ó, abre. Afasta o zíper um pouco, né? Afasta o zíper. Deixa eu afastar mais meu zíper. E agora é só desvirar. Eu vou pegar minha tesoura, que não tem uma ponta muito fina, pra poder ajeitar aqui, ó. Cuidado pra não deixar muito pontudo, muito feio. Aqui, você pode fazer costura invisível para fechar, ou pode usar cola pano ou aquela colinha universal. Ele vai ficar aqui, ó, na lateral, olha lá, vai ficar na lateral e vai ficar bonito o acabamento por dentro. Dá uma passada e pronto. Ficou bem charmoso o nosso estojinho. É muito fácil fazer esse estojo, né? Eu adorei. Então, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e aproveita e manda para todas as suas amigas esse vídeo que estão começando na costura criativa. Com certeza gostou. Então, deixa seu like.